Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no programa Mulher em Questão, nessa tarde abençoada. E eu tô feliz demais hoje, sabe por quê? Nós vamos falar de histórias em quadrinhos com um dos maiores profissionais do Brasil, gente. Estou tendo aqui o prazer, a honra de receber Laudo Ferreira. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Priscila. Nossa, quanta honra, viu? Muitíssimo obrigada mesmo. Ele que saiu de lá da Pompeia para vir aqui conversar conosco e mostrar as suas obras, que inclusive já foi publicada até em Portugal. E nós estávamos falando aqui em off, não é? Desta grande obra, no qual ele levou 13 anos para fazer, Laudo. Conta mais sobre essa grande obra. Esse trabalho ele foi lançado, eu levei 13 anos, 2013. Ele foi lançado em 3 volumes, 2009, 2011 e 2014. E aí teve essa compilação que saiu em 2016. Gente, agora eu tenho que mostrar para vocês. O Laudo, ele é, na verdade, ilustrador, desenhista, roteirista. Que mais, Laudo? Tá bom, já dá muito trabalho isso. Não, isso porque ele estava dizendo o seguinte, eu falei para ele, como é que você começou, né? Como é que foi essa inspiração? E ele disse o seguinte, que não tinha o que fazer, era isso? Reza alguns, né, que o desenhista é aquele cara que vai desenhando. Desenha desde menininho, aí ele não para, ele vai indo, né? Aí chega uma hora que ele não vira médico, não fica rico, ele vai desenhar. Aí vai desenhar, vai né? desenhar. Tanto que o desenhista, as pessoas falam assim, cadê o fulano? Ela está atendendo no consultório, no escritório. O desenhista tem muito isso, né? Cadê o fulano? Ela está lá desenhando. Ele não está trabalhando, ele está desenhando. Mas você sabe que essa é uma tristeza que eu vejo no nosso país. Infelizmente. As pessoas, elas diziam assim, por exemplo, quando eu dançava, né? Eu ficava lá, me matava 2 horas por dia, ensaiando. Você não está trabalhando, você está dançando. E aí, né? então, o que você está fazendo? Você faz o quê? Ah, tá. Você trabalha? Tem muito isso. Tem muito. Aí depois eu fui fazer teatro para ver se eu melhorava um pouco, né? Minha reputação. Aí também não adiantou nada. Porque aí eu fui fazer teatro, então você faz o quê mesmo? Ah, você faz teatro. O desenho tem aquela coisa que às vezes quando você está muitos anos já que você desenha e é profissional, então você tem uma técnica, né, que possibilita que você às vezes desenhe rápido, ali, faça um desenho rápido, né? Então a pessoa leiga olha, acha que é fácil, né? Mas dá um trabalho, para chegar nesse fácil dá trabalho. Gente, não é por nada não, viu? Mas tudo dá trabalho. Dá trabalho você ensaiar uma peça que muitas vezes você fica 6 meses decorando um texto, estudando tudo sobre aquele assunto para poder fazer 2, 3 apresentações. Dá trabalho você que dança e tem que ficar horas, depende, né? O nosso corpo, ele é o nosso instrumento de trabalho, né? Imagina a pessoa ter algum problema, quebrar uma perna, um braço, acabou, não é? Gente, tudo dá trabalho, mas parece que a única coisa que tem valor realmente é a pessoa dizer que é médico, é engenheiro ou advogado, né? O resto... O desenhista, quando ele não trabalha num estúdio, né? Ele trabalha no estúdio só dele, vamos dizer assim, às vezes são horas do dia, da noite, ali trabalhando, às vezes sozinho, né? E tem uma série de questões, além do desgaste físico, né, de você ficar horas e horas desenhando, tem o sedentarismo, então você tem que lidar com uma série de questões. Nossa, esse livro ele é muito lindo demais. Então aqui você conta a história de Jesus no seu ponto de vista, é isso? Na verdade, quando eu comecei a desenhar o que veio a ser essa trilogia do Yeshua, no final dos anos 90, e comecei a trabalhar nele em 2000, né? E houve uma questão de você contar a história de Jesus dentro de uma ótica mais humana, mais real. O que é meio comum nos segmentos artísticos, né? Ou você faz uma obra religiosa, básica, ou você uma obra ironizando, né, a instituição católica, né?
que também é comum. Eu quis pegar uma outra vertente ali. Nossa, que bacana. Você se inspirou no quê? Olha que lindo. Esse, na verdade, eu inspirei... Dá para ver bem, Milton? É uma coisa meio egocêntrica. Esse aí eu inspirei em algumas coisas que eu vivi na minha adolescência, na minha vida, e eu transformei numa HQ. Não é eu, mas acaba sendo eu. Um amigo meu fez uma sugestão para que eu tratasse isso em quadrinhos. E a história, basicamente, ela é em cima daquelas coisas que na nossa infância, às vezes mágoas que a gente traz da infância, Olha e que ilustração, aquilo vai crescendo com a gente, né? E vai transformando em grandes problemas, né? Aí chega num ponto que você precisa resolver aquilo. A história basicamente é isso, né? Por isso que é cadernos de viagem, né? Quer dizer, uma maneira também de você colocar para fora tanto o sentimento guardado, não é isso? Uma terapia, fazer uma terapia desenhada. Que lindo. Olha, finalmente, gente, olha esse daqui também, Olimpo Tropical. O Olimpo Tropical foi feito com... É o meu trabalho mais recente, ele foi lançado no final do ano passado, tanto aqui como em Portugal. Em Portugal ele saiu primeiro. Ele foi feito com o André Diniz, que é um dos grandes roteiristas de quadrinho brasileiro, e atualmente um dos grandes roteiristas de quadrinho em Portugal, porque ele mora lá. E é um trabalho que também eu levei, acho que uns 3 anos desenhando. É um trabalho, assim, é um parceiro muito querido, e ele retrata uma questão da favela brasileira, né? Algo dentro de uma outra ótica, não focada na violência, mas dentro do sonho daqueles moradores ali, né? Nossa, e lindíssimo. Inclusive a capa também é muito bonita. A obra, o texto do André é um texto muito poderoso, porque às vezes para a gente que parece uma coisa criminalidade, né? Uma coisa errada, às vezes é o sonho de ascensão social de muito moleque ali que está no morro e não tem outro caminho, né? Então é um texto muito forte que o André escreveu ali, e a gente foi conduzindo a história e desenhando ela. Por isso que ele diz, né? O respeito virá pelo crime, Pelo né? crime. E a paz virá pela vingança. Realmente deve ser um texto muito forte. Eu mesmo, na época que eu tinha acabado de fazer o Yerfa, de lançar o 3º livro, eu passei por um processo para desenhar esse quadrinho. O André é amigo meu há muitos anos. Ele me ofereceu essa história, havia já um interesse de Portugal em publicar. O assunto é muito forte, eu passei por entendimento para chegar nele. Mas o resultado saiu bacana. E quanto tempo levou para fazer? Então, varia muito, né? Por exemplo, não tem um tempo, não você fala assim, por exemplo, o Cadernos de Viagem, ele tem aproximadamente umas 80 páginas. Entre eu desenhar e o Omar, que foi que fez as cores, a gente levou acho que 6 meses. 80 páginas, 6 meses é um tempo interessante. O Olimpo, ele tem 130 páginas preto e branco. Eu levei 3 anos. É que aí você para, a gente não trabalha só com isso, aí tem trabalho de ilustração, uma outra coisa, aula, né? E aí você faz um outro projeto, então aí você para, todo um processo. É igual o Yerfa, eu levei 13 anos, mas não foram 13 anos consecutivamente desenhando. Eu parei, lancei outras coisas, né? E esse daqui? Essa é a Tianinha. É um quadrinho é uma personagem que eu fiz muitos anos para a Sexy. Eu acho que são 4 trabalhos meus que são bem conhecidos, que é o Zé do Caixão, o Yerfa, um que eu não trouxe, que eu não tenho aqui, que é o Histórias do Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina do Milton, trabalho que eu lancei em 2008. E a Tianinha. A Tianinha é uma personagem de quadrinho erótico, eu publiquei na Sexy durante muitos anos. E ela teve um grande sucesso, mas é grande sucesso mesmo. Ela vendeu muito bem. E aí eu quis lançar uma série nova, dando uma repaginada nela, trazendo ela para uma coisa mais moderna, mais para todo esse empoderamento feminino, para dialogar mais, inclusive fazer quadrinho erótico, não pornô, erótico, né? Mas que mulher pudesse ler, mulher pudesse... essa coisa feminina é muito forte nos meus quadrinhos, né? Então é uma série que eu lancei o primeiro número em outubro,
Agora em fevereiro está saindo a segunda parte, o segundo número, a segunda edição. Que bacana. Ela é ó. uma personagem querida, né? Assim. Que legal. E agora está se falando tanto em empoderamento feminino, né? Acho Pois que é. nunca se falou tanto. É. Agora esse daqui, gente, esse daqui eu conheço, olha só. Este é o Zé do Caixão. Esse daqui eu convivi. Puxa, que bacana, não é? Pois é, à meia-noite levarei sua alma. Esse daqui a gente conhece bem. Não é, Lauro? Esse álbum ele saiu em 2016 pela Jupati, uma editora do Rio. E ele compila os dois filmes do Mojica, Meia Noite Levarei Sua Alma e o Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver. É verdade, que aliás fez muito sucesso. Quero mandar um abraço, inclusive, para o José Mojica Marins, né? Nosso respeito, a nossa consideração. Eu praticamente, assim, né, cresci vendo o José Mojica, né, lado a lado. Inclusive, meu primeiro filme de cinema foi com ele, né? Foi no Planeta das Crianças. Foi um filme ainda quando criança, eu fiz esse filme com ele. A minha irmã também, Graciele Cardoso, né, durante muitos anos mesmo, acompanhou toda a carreira do Mojica, inclusive internacionalmente, né, e nos possibilitou hoje também estar aqui. Isso. Não é? Então, um beijo também para você, viu, minha irmã querida, muito obrigada. E o Mojica, não é? Inclusive eu quero ver se eu consigo entrevistá-lo também, porque recentemente a gente sabe que ele não andava muito bem de saúde, né? Até pela idade também, idoso. Né? Eu tive com o Mojica há uns meses atrás, um pouquinho, no período que saiu esse livro, fazia bons anos que eu não ouvia. Eu conheço o Mojica desde o final dos anos 80 e a gente ficou bastante amigos, né? Na época que eu fiz essas HQs, a gente conviveu muito ali na rua, que a gente não lembrava o nome, na Silva Bueno, né? Que é a produtora dele lá. E aí na convivência você aprende por que o Mojica é considerado, né, um grande cineasta, né? Então, fazer esse álbum na época, esses dois quadrinhos, foi um aprendizado para ele. Para mim, né? E ele adora, não é mesmo? Uma vez ele adora quadrinho. Nossa, ele ama, gente. Eu estive, bom, uma vez é pouco, né? Nós convivemos com ele, então na casa dele ele tem assim acervos de histórias em quadrinhos. Você já chegou a ver? E ele faz questão de encadernar tudo. Então assim, ele tem um quarto, né? Um dos quartos que até então era do apartamento, que era assim, não tinha mais lugar onde colocar, né? Até para entrar lá era muito difícil, porque acho que assim, ele tem muitas raridades em termos de quadrinhos, é, né? Uma coisa que realmente ele gosta mesmo, né? Eu lembro de eu ter visto muito pouca coisa. O que foi muito legal nesse período é que, assim, houve algumas coisas que foram feitas posteriormente que eu acho que pegaram muito na coisa do pseudo-monstro, né? Zé do Caixão. E o personagem ele é muito interessante. Eu lembro que na época houve a ideia de fazer o Zé do Caixão, porque ele não tinha ido para os quadrinhos, né? Existia uma outra coisa dele em quadrinhos, e por aquela coisa que eu conheço alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, eu cheguei no Mojica. E aí eu passei acho que uns 2 dias ali na Silva Bueno, de chegar cedo e ir embora à noite, tomando café. E na época eu fumava, e o Mojica fumava, e fumava cigarros e cigarros do outro ali, porque para conhecer o personagem, o que era o Zé do Caixão, né? E aí você vendo o personagem, aprendendo ali com o Mojica, e vendo todo aquele ambiente da produtora dele ali, da Silva Bueno, aquela coisa, aquele caixão que tinha ali na produtora dele. Então você pega muito espírito da coisa ali, né? Foi uma tremenda experiência ali. Realmente era muito emblemático. Eu me lembro agora, você falando. Eu lembro da capa do gibi, do primeiro, do Meia-Noite, que era um negócio meio... Não, essa é a capa da coletânea. Foi um negócio meio bruto ali e tal. Eu lembro de eu ficar meio... Eu era um molecão, eu ficar meio... Nossa, né? E eu lembro do editor que publicou na ocasião, ele falou, não, Laudor, mas isso é o Zé do Caixão. A ideia do Mojica está perfeita. Eu falei, tá certo. É uma grande figura. Realmente é uma grande figura, viu? Um dos grandes cineastas brasileiros e que batalhou bastante também para chegar onde chegou e ter o reconhecimento, inclusive, internacional, né, Laudor? Olha, eu estou tão feliz de recebê-lo aqui, né? Espero que a gente possa ter outros momentos juntos, falar da sua obra, sabe? Que você sinta-se realmente
com a sua obra assim reconhecida, né? Você tem um grande talento, uma grande Obrigado. pessoa. Eu fico até assim, estou até emocionada dessa nossa conversa, de poder relembrar, realmente muito legal. E fico feliz, né, de poder reencontrar assim pessoas como você. E quando tiver outros livros, por favor, venha nos contar. Eu acredito que hoje o mercado está bastante aberto para o mundo dos quadrinhos, não é, Laudo? O quadrinho hoje em dia, no Brasil, ele já vem já de alguns anos chegando num patamar bacana, porque o quadrinho ele é uma forma de expressão, né? Ele houve uma época que se associava muito quadrinho com leitura infantil, mas hoje já se entende um pouco melhor, até porque os quadrinhos migraram da banca para a livraria, né? Então hoje o polo de venda de quadrinhos é a livraria. Então, como você tem obra para criança, para jovem, para adulto, o quadrinho está dentro. Você tem leitura para criança, tem leitura para jovem, você tem leitura para adulto, você tem quadrinhos com leituras, dissertações seríssimas, profundas ali, e tem coisa para jovem. Quadrinho é uma arte muito complexa. O bom contador de história em quadrinho, ele tem que ter uma série de domínios de sequência, de expressão facial, expressão física, narrar bem aquilo numa página. Porque uma coisa é eu fazer um desenho, um só, e mostrar para você. Uma coisa é eu fazer uma sequência, desenhar uma sequência toda, né, de uma determinada cena, e você entender aquilo, né? Então é complicado, planos, ângulos, expressões faciais. Você é o produtor, o diretor, o ator, é uma série de coisas numa pessoa só. Realmente é muito enriquecedor trazer tudo isso em detalhes, não é? Trazer essa alma também do personagem, com contexto, com coerência, exatamente, com emoção, exatamente, com sentimento, não é? Exatamente. E principalmente aguçar que também o leitor tenha esse interesse de ler, não é? É o que você falou bem. As pessoas, elas assim, os leitores, eles amadureceram, né? Quer dizer, aqueles leitores que antigamente viam aqueles quadrinhos infantis, hoje eles também, imagino, devam estar muito mais críticos, não é? Até para buscar também algo além do que eles esperam, não é, Porque Laudo? é uma coisa assim, o cara que desenha, o rapaz ou a garota que desenha, às vezes desenhar bem, ser um bom ilustrador, um pintor, seja lá o que ele for, cartunista, não quer dizer que ele vai ser um desenhista de quadrinho, entendeu? Às vezes, isso é importante você falar. Às vezes o cara que é um tremendo desenhista, o cara ou a mina, né, ou a garota, às vezes ele desenha muitíssimo bem, é um tremendo ilustrador, mas na narrativa, né, no quadro a quadro, ele não é muito bom. Porque o desenhista de quadrinho, ele requer alguns elementos, você entendeu? Alguns elementos a mais que às vezes só desenha bem. Entendeu? Às vezes o cara é um tremendo retratista, mas você não vai contar uma história em quadrinho só com closes, né? Só com rostos. É verdade. Entendeu? E você dá aula também, né, Laudo? Dou aula de storyboard, então, que já é história em quadrinho, né? Então, sim. Então é isso. O quadrinho hoje, por exemplo, ele chegou num grau de profundidade que, por exemplo, os filmes de super-heróis, que a gente tem aí muitos, né? Se você for ler a versão, às vezes, do quadrinho, ela é muito mais adulta. Esses filmes de super-heróis da Marvel, do que o quadrinho, do que o filme. Batman, tem quadrinhos do Batman. Eu não sou muito conhecedor de super-herói, mas tem quadrinhos do Batman que são muito mais adultos que os filmes que tem aqui. Poxa, Laudo, olha, eu quero desde já mais uma vez agradecer. Obrigado. Quem quiser te encontrar no Facebook, é fácil? O Facebook é Laudo Ferreira Júnior. E tem meu site que é fácil, é laudoferreira.com. laudoferreira.com. Não tem segredo. Gente, não tem segredo, muito fácil de encontrar. E muitíssimo obrigada, Eu que você agradeço. tenha muita saúde e muita inspiração para continuar nos trazendo um pouco dessa cultura que é Histórias de Quadrinhos, que realmente é fascinante, né? E a gente pega assim, é realmente uma obra que dá vontade de Obrigado. levar para casa. Meus amores, eu quero agradecer o carinho de vocês e peço, por favor,
Se você gostou, compartilhe, curte, comente. Vale muito a pena a gente falar de coisas boas, não é? E levar também para outras pessoas informação de qualidade, com entretenimento, coisas que possam acrescentar e enriquecer a nossa vida. Obrigada, Lauro. Obrigado. Obrigada, viu, equipe querida? Obrigada, Graciele Cardoso. Obrigada a todos por essa tarde. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Mulher em Questão. Até!